assegurada. Eu acho que um avanço nesse tempo todo, eu acho, né, e me orgulho de fazer parte disso, é da chamada estrutura, né, da estratégia de saúde da família. Eu acho que é a única forma, eu acho que se alguém ainda está nesses modos violentos, se alguém está presente, né, na comunidade mais pobre dessa cidade, é o programa médico de família. Né? Hoje ele está no Morro do Céu, hoje ele está no Cavalo, hoje ele está, né, no Preventório, ele está em vários lugares. Mas as dificuldades são enormes. São enormes, muitas das coisas aqui já foram listadas. Né? Eu gostaria de acrescentar mais algumas. A gente briga contra a mídia. A mídia estimula a sexualidade, isso é inegável. Né? Essas crianças de 11 anos estão fazendo isso porque também são incentivadas. Né? Plínio Marcos, há muito tempo atrás, o dramaturgo, ele teve a coragem de dizer que o mundo estava ficando violento porque uma criança assistia 20 mil tipos de violência diferentes no horário da tarde. Muito bem. Né? Tascaram o pau nele. Né? A mídia disse que ele é um maluco. Né? Anos depois, as próprias organizações reconhecem que esse número exacerbado de violência apresentada às crianças, né, são capazes de gerar violência. E a gente vê, né, nessas dificuldades, né, a gente tem que engordar contra a Coca-Cola, né, a gente tem que trabalhar contra, né, toda uma proposta, né, consumista que leva a um outro lado. Eu acho que isso precisa ficar um pouco claro também, né, das dificuldades que a gente enfrenta. A estratégia de saúde de família e a medicina que a gente hoje tenta colocar na ponta, ela está assegurada pela Constituição, mas ela não é hegemônica na própria saúde. Né? Muitos dos profissionais, né, até se sentem ameaçados quando, né, a gente, né, ocupa o mercado de trabalho, uma boa parte, né, desses profissionais que trabalham somente visando, né, o lucro ou, né, sem pensar, né, na resolução desses reais problemas que a gente está colocando hoje. A gente vê no Brasil, né, desde a década de 60, há um decréscimo real mesmo, né, da fecundidade. Porque quando a gente fala planejamento familiar, de uma certa forma, a gente está falando em tentar diminuir a população. A gente precisa parar de ficar pobre. Se toda a sociedade brasileira resolvesse aumentar a população, como fala a Constituição, acho que todo mundo ia ficar meio doido. E não ia saber o que fazer. Né? E, teoricamente, seria justo. Se a sociedade decidisse aumentar o número da população, a gente teria que, constitucionalmente, aceitar essa postura. Então, o planejamento acaba sendo, de uma certa forma, uma tentativa de redução, e isso, paulatinamente, tem se conseguido, né, a ponto de haver já vamos dizer assim, uma previsão de começar a cair a população brasileira a partir de mais ou menos de 2043. Hoje nós estamos com 1,9, isso já nem repõe mais. O que parece que aconteceu nesses últimos tempos, que a população continua aumentando bastante, é que a gente se nega a morrer, né? Então a população mais idosa está aumentando, né? Está aumentando e compensa um pouco, né, essa queda. Mas fazer o planejamento familiar na ponta, né, implica em muita coisa, implica em outras coisas também. Né? Muitas dessas gravidezes são planejadas e desejadas. Uma nova, a gente vai ter que discutir aqui se é justo ou não. Né? Ou por ascensão social, por exemplo, do tráfico de droga, né? Ou para sair de casa. Né? Para adolescente sair de casa, ela encontrar uma forma de sair de casa para arrumar uma gravidez para ir. Mas depois elas vêm procurar a pílula. Depois ela vem procurar os médicos. E é uma coisa que na saúde pública a gente vê, tá, que uma boa parte das jovens, elas vêm querendo, né, de
de uma certa forma, né, fazer isso que eu estou falando, que é parar mesmo, né, diminuir a quantidade. Tá? O que acontece muitas vezes, aí sim, né, muitas vezes não se tem o acesso total, porque às vezes falta mesmo, né, até mesmo a pílula, às vezes falta na unidade de saúde. Certo? Então, a gente vê que essas coisas ainda não estão a pleno vapor, né, mas elas existem e existem e as pessoas estão tentando, né, colocar, as pessoas que estão na ponta tentam de uma certa forma, com muita dificuldade, colocar isso, o planejamento. Até porque, quando a gente é generalista, a gente não tem que preocupar só com o planejamento familiar, né? A gente tem que se preocupar com diabetes, hipertensão, a gente tem que se preocupar, né, com outras coisas, e são vários assuntos da saúde mental, né, que, olha, né, para mim, eu não sei hoje, né, o que está pior, né? Se a gente desviciar essa população do Rivotril, acho que está muito mais complicado fazer isso hoje, né? Certo? Então tem muita coisa, né, que talvez, né, atrapalhe um pouco também a questão em si do planejamento familiar. Mas eu vejo que aos trancos e barrancos, né, o que está faltando talvez, dentro do que foi exposto aqui, é como é que a gente vai colocar numa sociedade tão injusta, tá certo? Como é que a gente vai colocar mesmo, né, essas ideias de uma sociedade plena? Essas ideias, o que é uma paternidade responsável ali onde a gente vive? O que quer dizer isso exatamente? É meio complicado, né? Eu não sei, hoje ainda muita gente tem muito preconceito assim, dos próprios trabalhadores de saúde, de achar que é uma questão só financeira. O fulano não pode ter mais 2 filhos porque era pobre, tá? Olha, eu conheço muita gente rica que tem uma fortuna que não tem direito a nenhum. Não tem direito a nenhum, né? Muito mais desorganizado, muito mais, né, com muito mais problemas do que uma família, vamos dizer, remediada das classes populares. Então a gente vê que ainda a gente trabalha muito nesse paradigma do preconceito, tá? É assim, pobre não pode ter mais que 2, ou mais que 1, ou mais que nenhum, né? Porque é pobre. E isso, eu acho que é uma coisa também a ser superada, mas eu acho que, só fechando, que a questão, né, das dificuldades da conta de colocar, eu acho que está em muitas coisas que a gente precisa debater e desvencilhar desses preconceitos que eu estou acabando de colocar, e de procurar respostas o que são esses conceitos que a gente julga muito bom, né? E que a gente precisa saber qual é o significado deles nessa comunidade que a gente trabalha. Tá certo? Muito obrigado.